Pai do Senhor, aos irmãos que estão vendo esse vídeo, Deus abençoe você, seu lar e toda a sua família. O tema que eu vou estar aqui abordando nesse vídeo é o chamado de Abraão, que tem como texto básico o texto de Gênesis capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e versículo 3, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. O Senhor, ele chama um homem por nome de Abrão. O Senhor, ele não só chama este homem por nome de Abrão, mas como o Senhor também ele faz uma aliança e uma promessa. Abrão nasceu no ano de 2166 a.C. Abrão viveu na era do Baixo Bronze. Abrão, ele era filho de Terá, ou seja, Terá era o seu pai. Juntamente com seu pai, com seus irmãos e com sua família, esposa, eles moravam na cidade suméria que era Uz dos caldeus. Outro personagem bíblico que habitou essa região, essa mesma região, Uz dos caldeus, foi Jó. Os teólogos, dizem os historiadores que pode haver uma possibilidade de Jó ser contemporâneo de Abraão. O que é contemporâneo? Contemporâneo é que viveram no mesmo lugar, que são da mesma época ou que vieram da mesma região. O profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, o profeta Daniel, o profeta Isaías, Sofonias, Abacuque, a maioria desses profetas são contemporâneos um dos outros, porque eles são do mesmo lugar, porque eles viveram na mesma época e vieram do mesmo lugar. A Bíblia diz assim a respeito de Jó, Jó capítulo 1 e no versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Uz dos caldeus era uma terra idólatra. Eu não sei o porquê que Deus foi chamar Abrão, sendo que antes de Deus chamar Abrão, Abrão ele era idólatra. Dizem os historiadores que Abrão ele fazia deuses de argila, pedra, de madeira e comercializava esses deuses para as outras pessoas. Ele vivia disso. Eu não sei o porquê que Deus foi chamar Abrão, sendo que Deus disse para Moisés nos 10 mandamentos que ele odiava e abominava a prática da idolatria. Mas todo aquele que o Senhor vai chamar, o Senhor ele tem um propósito do porquê ele chamou aquela pessoa. O Senhor ele tinha um propósito do porquê ele chamou Abraão. Deus ele não chama ninguém sem antes ele ter este propósito na vida daquela pessoa. Então o Senhor ele chamou você porque ele tem um propósito na sua vida. A gente não aceita Jesus porque a gente quer. A gente não está na presença de Deus porque a gente quer, porque de nossa vontade não é de aceitar Jesus, de nossa vontade não é de estar na presença de Deus, ouvindo a pregação da palavra, ouvindo a mensagem do Evangelho. Mas nós aceitamos a Jesus e estamos na presença do Senhor, porque o Senhor ele tem um propósito na nossa vida. Um dos caldeus ficava às margens do rio Eufrate. Nesse tempo, a cidade havia sido conquistada por povos bárbaros, ocasionando a saída de seu pai juntamente com sua família para a cidade de Harã, onde Deus vai chamar Abrão no capítulo 12 e do versículo 1 até o versículo 3. No capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, o Senhor ele faz a aliança e faz a promessa com Abrão. Deus ele também não só faz com Abrão a aliança, mas ele faz também uma promessa para a sua descendência. E promessa era essa de dar para a descendência de Abrão a terra de Siquém e até o Calvário de More.
Gênesis capítulo 12, versículo 6 e versículo 7, diz assim: E passou Abrão por aquela terra até chegar no lugar de Siquém, até o Calvário de More, e estava então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei a essa terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Então o Senhor promete dar para a sua descendência a terra de Siquém e até o Calvário de More. Vamos separar aqui a promessa que Deus fez com Abrão para a gente ter um fácil entendimento, para a gente entender melhor o que de fato Deus queria com este homem chamado Abrão. Primeiro, de Abraão sairia uma grande nação. Essa grande nação a gente vê em Êxodo 14, versículo 1, ou um pouco mais para frente, se não me falha a memória, quando Deus ele tira o povo do Egito, da terra da servidão, da terra da escravidão, e leva este povo para a terra prometida, onde manava leite e mel. Essa grande nação que saiu do Egito e foi para a terra prometida, que manava leite e mel, era a grande nação que Deus tinha dito: farei de ti uma grande nação. Em segundo, ele seria abençoado. Todos os lugares que Abrão habitasse seria abençoado pela sua presença. Abraão ele poderia habitar num lugar seco, onde que não dava para criar animais, aonde que não dava poços de água. Se Abraão habitasse nesse lugar, aquele lugar seria abençoado pela sua presença e ele iria conseguir criar os seus animais e aquele lugar iria dar poços de água para ele beber e também os seus animais. Em terceiro, seu nome seria engrandecido, ou seja, todas as nações da terra iria conhecer sua história e o Deus que ele serve. Em quarto, ele mesmo seria uma grande bênção, ou seja, as bênçãos do Senhor iriam acompanhar toda a trajetória da sua vida. Em outras palavras, o Senhor estava tentando dizer para Abraão o seguinte: Abraão, a minha bênção vai te acompanhar até o dia em que você morrer. Em quinto, Deus promete abençoar os que te abençoem e amaldiçoar aqueles que o amaldiçoem. Quem abençoasse Abraão seria abençoado por Deus, e quem amaldiçoasse Abraão seria amaldiçoado pelo Senhor. Em sexto, através dele e de sua descendência, todas as nações da terra seriam abençoadas. As nações da terra é abençoada porque o Senhor fez a aliança e a promessa com este homem chamado Abrão. Em sétimo, Canaã seria de sua descendência. Ou seja, Deus ele deu para Israel a terra de Canaã, que é a descendência de Abraão. Deus ele deu como se fosse uma terra com documento. Quando uma pessoa compra uma casa, ela compra com todos os documentos assinados, tudo certinho. Deus ele deu como uma terra que tivesse documentos certinha para a descendência de Abraão, que é Israel. Em sétimo, a possessão da terra que Deus dera para Israel, para a descendência de Abraão, seria eterna. Ou seja, ninguém tomaria a terra do povo de Deus. Em oitavo, seria o patriarca de vários reis. A maioria dos reis que passaram por Israel foi da descendência de Abraão. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, ele foi da descendência de Abraão. Lucas capítulo 1, versículo 1 diz: Jesus, filho de Davi e filho de Abraão. É por isso que Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque ele é da analogia, é da descendência de Abraão. E décimo último, para a gente entender e compreender a aliança que Deus fez com Abraão, a aliança permaneceria perpetuamente em sua descendência. A aliança que Deus fez com Abraão
Abraão permaneceu em Isaque, de Isaque em Jacó, de Jacó em José, e assim continuou permanecendo em sua geração, em sua descendência. Qualquer aliança ou promessa feita por Deus aos homens, ela pode ter ou não uma condição. Ou seja, se a pessoa ou povo tiver que fazer algo para que a aliança ou promessa venha se cumprir na vida daquela pessoa. É uma aliança condicional. Se Deus não pedir nada para a pessoa fazer, é uma aliança incondicional. Deus ele promete sem pedir nada para a pessoa fazer e ele cumpre com a aliança e também ele cumpre com a promessa. Tem muitas pessoas que a promessa do Senhor não se cumpriu na vida dela porque ela não faz o que Deus está pedindo para ela fazer. Ela quer que o Senhor abençoe, ela quer que o Senhor cumpra com a aliança, ela quer que o Senhor cumpra com a promessa, mas ela não quer fazer o que o Senhor está pedindo para ela fazer. Enquanto não fazer o que Deus está pedindo para fazer, Deus ele não vai cumprir com a promessa ou com a aliança na vida daquela pessoa. Deus ele pede para a pessoa, seja fiel, eu vou te abençoar, eu vou entrar com providência, eu vou salvar a sua família. Fica firme, eu vou fazer uma obra linda e maravilhosa na sua vida. A pessoa não é fiel, é infiel, a pessoa não fica firme nos caminhos do Senhor, então o Senhor também não vai cumprir e não vai não vai cumprir com a aliança ou com a promessa na vida daquela pessoa. A promessa que Deus fez com Abraão era uma promessa condicional. Ela tinha uma condição, que era: Abraão, sai da tua parentela, sai da casa dos teus pais e vai para a terra que eu te mostrarei. Se Abraão ficasse na casa do seu pai, na parentela do seu pai, Deus ele não iria cumprir com a promessa na vida de Abraão. Abraão primeiro tinha que sair da parentela dos seus pais e ir para a terra que Deus estava mostrando para ele, para Deus cumprir com a promessa e a aliança na vida dele. A Bíblia diz que Abraão tinha 75 anos quando ele saiu da casa dos seus pais, da parentela do seu pai, e foi para a terra que Deus tinha mandado ele ir. Que Deus te abençoe. Fique na paz e na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vou tentar estar trazendo a segunda parte do chamado de Abraão. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde.